Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui, mais uma vez, na casa de Deus, para estudarmos a palavra do Senhor. Dando prosseguimento aos nossos estudos no livro do profeta Ezequiel. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel e hoje vamos estudar o capítulo de número 3. Capítulo de número 3. 3. Mineiro fala como? 3. Carioca, 3. Tem essa diferença aí de... Já falo mineirês e já falo carioquês, né? Já dá para ser poliglota. E então vamos estudar hoje uma lição importante, a missão do profeta como atalaia. Atalaia, vocês só conhecem atalaia Jurubeba, né? O que é um atalaia? Palavra que não é muito comum. Atalaia é aquele que ficava em cima das torres e ele anunciava quando o perigo estava chegando. Era o vigia, sentinela. Então o profeta aqui, o título da nossa lição é o profeta como, a missão do profeta como atalaia, como vigia. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a palavras da língua portuguesa, vocês vão procurar o dicionário, dar uma olhadinha na definição. Inclusive, eu tenho um dicionário aqui na biblioteca que é raríssimo. Já comprei esgotado, né? O dicionário de Caldas Aulete, 5 volumes, está aqui embaixo. Vamos ter a tarefa de digitalizá-lo para não perder, né? Porque essas coisas raras assim acaba a gente perdendo, né? Com o tempo. Ele já tem aí uns 60 anos por aí. É um comentário bem antigo. Tá aí. E o Interpreter's Bible, que é um dos comentários que eu trouxe lá no Brasil, esse aqui agora saiu do New Interpreter's Bible, né? O novo comentário do intérprete da Bíblia. Este comentário foi publicado originalmente em 1956. Eu comprei na década de 80 este comentário aqui. E olha só a encadernação dele, olha esse tempo todo, aí, ó, perfeitinho. Tem mais de 40 anos por aí. E é um excelente comentário, foi um dos primeiros comentários que eu conheci através do comentário do Russell Chamberlain. O Russell Chamberlain foi o primeiro a lançar um comentário do Novo Testamento, né, em português, versículo por versículo, e na bibliografia estava este livro do Interpreter's Bible. Aí então, na época eu comprava livro assim, importava, né, tinha que importar lá para o Brasil, saía daqui dos Estados Unidos para o Brasil, aí a gente comprava, tinha um tal do dólar livro, né, que era um valor bem mais acima do valor do dólar comercial. Então, hoje tem dólar comercial, dólar turismo, uma série de coisas. Então, nós tínhamos o dólar livre, que era um valor do dólar, e consegui obter os 12 volumes. Eles estão aqui, alguns aqui na biblioteca e outros lá em casa. Então, ele é um comentário excelente. Agora, o Logos Bible Software vai estar digitalizando todo o Interpreter's Bible e a gente vai ter dentro da plataforma do Logos Bible Software. Então, na biblioteca ele vai estar ali à disposição dentro da biblioteca. Isso aqui, por exemplo, é a biblioteca do Logos Bible Software, que vocês estão vendo aí. Então, aqui eu tenho vários livros, né, e os livros são consultados aqui dentro. E, por exemplo, tem o comentário Concórdia do livro de Ezequiel. Tem aqui isso aqui foi uma síntese que nós usamos na aula passada. Nós temos Ezequiel capítulo 3 aqui, o comentário Concórdia também, já traduzido para o português, utilizando uma ferramenta boa chamada DeepL. DeepL é uma ferramenta de tradução de textos que você coloca e tem os 95% de precisão na tradução. Bem, então hoje o capítulo 3 é um capítulo que está na sequência dos nossos estudos e nós vamos dar uma olhada e ver algumas coisas importantes
nessa nossa introdução ao capítulo. Nós vamos continuar aqui o comissionamento do profeta Ezequiel. Então, o profeta Ezequiel está sendo comissionado para o seu ministério profético, e por ser comissionado para o seu ministério profético, ele tem uma chamada especial. O profeta Ezequiel está em que lugar? Lá às margens do rio Quebar. A comunidade de exilados está lá às margens do rio Quebar, e então Ezequiel está ali com uma missão que ele recebe aos seus 30 anos, no tempo exato em que ele seria ordenado ao ministério, daria início ao seu ministério sacerdotal, porque ele era da família sacerdotal. Então, neste lugar, nós já vimos as duas primeiras visões, do capítulo 1 e o capítulo 2, e agora na sequência, da sequência dessas visões, nós vamos ver a experiência dele, recebendo a comissão de profeta, e isso vai se intensificando. Esse chamado profético é muito importante pelo fato de ele dar ao profeta as bases sobre as quais o seu ministério profético vai se desenvolver. Ele desenvolve o ministério profético aí em torno de 50 anos, né? E vai bem longe, são muitos e muitos anos de ministério profético. Então, ele precisa logo no início ter essa convicção de que está sendo comissionado por Deus, principalmente nesta missão que é exercida, como nós já vimos, diante de um auditório hostil. Então, falar diante de um auditório hostil é realmente algo muito desagradável. Se o profeta não tem a convicção de que realmente o que ele está entregando vem de Deus, e Deus garante tudo aquilo que ele fala, então se torna muito difícil. E o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel são profetas que têm esse ambiente para profetizar, que é totalmente, ou praticamente 100% hostil ao exercício do seu ministério profético. Daí ele precisa de ter esta base. Jeremias recebe uma convicção dada logo no início. Qual é a primeira visão que ele tem? Ele tem uma visão que é praticamente sintomática em relação ao seu ministério e que vai definir a base sobre a qual o ministério dele estará fundado. A vara de amendoeira é o elemento, é o startup ali no desenvolvimento do ministério profético e da convicção de que realmente ele estava... tem ali... Mataroé Irmiarro, o que você vê, Jeremias? Maquel Shaked Aniroé, uma vara de amendoeira, eu estou vendo. E aí tem o verbo está no particípio. Reitavta lirot, você está certo naquilo que você está vendo. Ki Shoked Ani Aldevari La Sotó, porque eu estou velando pela minha palavra para a cumprir. Isto dá ao profeta Jeremias esta convicção, esta base, e aí então Deus fala para ele como vai ser, como ele está sendo colocado para profetizar a nação de Israel. Daí o profeta Ezequiel, ele já está com essas primeiras visões, né? E ele começa, a vocação dele diretamente começa no capítulo 2, que nós estudamos na aula passada. Nós vimos a primeira visão, né? Aquela visão que nós tentamos aqui, através da pena aqui do diácono Marcelo, né? Identificar para vocês. Então, os animais, né? As rodas. O profeta está aqui embaixo, vendo para cima, né? Lá acima dos seres viventes aqui, o trono, e um homem que era fogo dos lombos para cima, fogo dos lombos para baixo, né? O arco-íris, e aqui a carruagem de Yahvé.
Então, na aula passada eu mostrei para vocês. Então, dá para a gente ter pelo menos uma noção de que ele precisa de estar em bases bem confiáveis para poder exercer o ministério diante de um ambiente tão hostil. Ele precisa ter uma profunda convicção. E no capítulo de número 2, nós vemos, né, a chamada dele, e ele recebe, ele vê a visão do rolo de um livro, né, que era o livro na forma de pergaminho, e o profeta então tem esta interação. Ele ouve pela primeira vez ali uma voz que fala com ele, e esta voz diz para ele o que ele precisa fazer para exercer bem o seu ministério. Vem a descrição do ambiente em que ele vai profetizar, e tudo isso vai abrindo assim o espaço para que ele tenha a plena convicção de que Deus é com ele. Se o profeta não tem essa convicção de que Deus é com ele, ele jamais tem condição de exercer o seu ministério profético. Tá? E essa visão do rolo, então, inclusive, aqui a segmentação do texto, porque o texto originalmente não tinha esta segmentação que temos hoje, em versículo, capítulo. Isso foram convenções posteriores. A visão de fato que nós vamos estudar hoje começa no versículo 8 do capítulo 2, tá? Que é a visão de um rolo, e aí prossegue até o final do capítulo de número 3. Tá? E na visão do rolo nós vimos, né, o Senhor falando com ele: filho do homem. Vou colocar aqui, do outro lado, sempre. Versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então, aí está o conteúdo do livro, né? E o livro escrito nas duas partes, né? Do pergaminho escrito tanto de uma parte, de um papiro escrito de um lado e do outro, né? Ali. E aí ele tem esta visão. E na sequência, né? Ele então é chamado, né? É chamado e prossegue a visão e diz: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Então, foi até gostoso. Devia ser um tipo assim, um wafer, né? Docinho, gostosinho, né? Pelo menos isso, né? Mas a intenção aqui é exatamente mostrar qual o propósito, o que nós aprendemos com esse primeiro aspecto dessa visão. Você vê que ele está passando por uma visão, é um processo que acontece em que ele está vendo, ele está numa outra dimensão, na dimensão espiritual, e tendo esta visão. Tá? Então, o ato de comer, né? Isso tudo acontece. Inclusive, nós já estudamos lá no livro do Apocalipse, nós vimos isso, né? Como João tem sensações, sons, ele ouve, ele sente,
né, paladar, os sentidos são tudo dentro da visão, tem todos os sentidos em operação ali. E aqui, nessa visão, ele tem o paladar aqui para poder comer este livro, que é no formato de pergaminho, de rolo. E então ele tem essa experiência no âmbito espiritual, tá? Mas é importante que nós vejamos no livro do profeta Ezequiel que esses dois domínios, né, o profeta dentro dessa esfera espiritual, ele passa por experiências que muitas das vezes você não discerne o que é realmente físico, o que é espiritual, né? E aqui a gente sabe que ele está numa visão, e na visão é óbvio que ele não vai pegar um pergaminho e comer mais. Na visão ele está e come aquele pergaminho. É como no sonho, você faz muita coisa no sonho e depois você acorda e não aconteceu nada daquilo, né? Então é mais ou menos, para essa dimensão aí do subconsciente que ele é levado, e aí acontece todas essas coisas. E tem sonhos que a gente vê, né, coisas assim acontecendo, parece uma realidade. Quando a gente acorda, tudo aconteceu dentro dessa dimensão. E é nessa dimensão aí que está sendo processada aqui a visão. Vimos na aula passada, no finalzinho aqui, vimos qual o sentido desses primeiros 3 versículos aqui. Qual o sentido? O sentido é de que o profeta diz, o ato dele comer o livro, essa palavra devia internalizar nele para que ele pudesse passar para as pessoas, para aqueles que ele estava sendo enviado. Exatamente. Tá? É importante nós percebermos aqui, tá, que todo o panorama, nós vimos no capítulo 1 a teologia da metáfora, né, das metáforas visuais. E aqui, da mesma forma, você observa bem que é tudo jogado dentro de referentes que precisam ser decodificados. Então, esse ato de ele comer as palavras de Deus naquele livro, né, essa internalização, de colocar isso dentro dele. Tá? E isso é muito importante. O Interpreter's Bible, fazendo uma síntese aqui do Interpreter's Bible, inclusive hoje, nós temos hoje disponível coisas que estão extraordinárias. O Interpreter's Bible agora, ou melhor, o Logos entrou na fase em que você tem algumas ferramentas aqui, e essas ferramentas elas são importantes porque se você quer resumir um trecho de um livro, então você já tem inteligência artificial agora dentro do Logos, que ele te dá o resumo de qualquer parte do livro. Se você quer traduzi-lo, você tem um DeepL, que você lê o livro em 100 e tantas línguas aí diferentes, você pode e vai tê-lo aqui no português ou no inglês. Se você está em inglês, quer em português, você vai e pega, e você tem do lado aqui a tradução para o português. Então, ferramentas que são muito importantes. Isso é coisa do nosso século 21, né? Do século 21. Então, são coisas muito importantes. E por conta disso, né, eu pedi para fazer uma síntese do que o Interpreter's Bible diz, botei o capítulo para ele ler. Então a inteligência artificial elabora ali um roteiro, obviamente você tem que ler e conhecer, saber se realmente é aquilo que está ali, e ele então prepara um roteiro de abordagem do conteúdo, uma síntese do conteúdo daquilo que está naquele texto. Então esse comentário ele tem 2 partes, ele tem a parte de exegese e tem a parte de exposição. A parte de exegese é quando se trabalha o texto da perspectiva da língua original, procurando ver todos os aspectos gramaticais, né? Primeiro os aspectos morfológicos, sintáticos, e depois até, se você quiser, análise de discurso. Você vai dentro dessa perspectiva. Nessa época não era usado muito análise de discurso. Em 1956 as ferramentas da linguística não estavam nesse nível aí. Hoje em dia você já tem isso tudo dentro do próprio software, que ele faz análise de discurso de toda a Bíblia hebraica, de todo o Novo Testamento grego. Então são ferramentas que são utilizadas, né? Você pega o livro de Ezequiel, por exemplo, ele faz a segmentação, e nessa segmentação ele já divide as cláusulas, tá?
coloca aqui as cláusulas, define cada termo utilizado. Ele chama aqui a atenção de como o texto está segmentado e quais as funções dentro da perspectiva da análise de discurso de cada componente do texto. Então, ele separa aqui, por exemplo, Vaiomer Elai. Então, ele disse para mim. Então, aqui você tem uma frase. Logo em seguida, você tem aqui aquele que vai ser endereçado, tá? É o uso de vocativos aqui, que é o endereçamento temático. Então, para quem? Disse para quem? E o que? Como é referido aquele para quem a voz disse? Então, aí você vê aqui que você tem o Ben Adam, que é um termo que vai ser muito utilizado. Filho do homem. Filho do homem, ou filho de homem, vai ser muito utilizado ao longo desse diálogo de Deus com o profeta. Então, a análise de discurso vai fazer o quê? Vai fazer exatamente vai destacar, né, essas partes. E aí você tem aqui na sequência mais um topical frame, que é um elemento, né, temático que está aqui da cláusula, que geralmente indica often the grammatical subject established on the confronting, que fica diante do elemento temático da cláusula, geralmente um sujeito gramatical, para estabelecer a moldura específica do referente, de referência das cláusulas temáticas que seguem, do tema das cláusulas temáticas que seguem. Aí então vem esta sequência. Filho do homem, et asher timtza, então, aquilo que tu achares, aí vem o verbo no imperativo, echol, coma. Então, tudo que você achar, coma. Se você fosse colocar na ordem direta, né, então geralmente aqui projeta o objeto, né? Projeta aqui o objeto. E esse objeto sendo projetado, ele poderia vir antes, numa sequência direta, você poderia. Ben Adam, echol et asher timtza. Isso seria a ordem direta. Filho do homem, coma aquilo que você achar. Então, mas a língua hebraica, inclusive, é bom quando você vê a textualização, como o texto foi escrito, né, a própria textualização tem o objetivo de marcar as características do que o autor aqui, como o autor, ele usa a linguagem para expressar os seus pensamentos. Então, quase sempre, isso aí é fundamental para você entender o sentido daquilo que ele está querendo dizer. E logo na seguida você vai observar que vai ter uma sequência. Echol et, aí vem aqui o marcador do objeto direto, coma, aqui, Hamiglah, Hazot, ou seja, coma deste rolo. Então aqui você vai ver, tem os dois artigos aqui dizendo coma deste livro, coma este livro. E aqui não é usado o Sefer, aqui é usado Megillah no sentido de rolo. Tá? Então os Megillah aqui tem esse sentido de rolo. E depois que você comer, aí você faz o quê? Veler, Ivar, Daber, mais outro imperativo, Daber et Beit Israel. Et Beit Israel. Então vá e fala a casa, Daber et Beit El para, né, Beit Israel. Fala a casa de Israel. Então, se a gente fosse trabalhar o texto aqui hoje, aí ficaríamos só texto hebraico, português, mas só para vocês terem uma ideia. Então aqui você percebe bem que o uso desses marcadores aqui, hoje você já tem a análise de discurso completa do texto em hebraico. Todas as marcações que são feitas já no texto, indicando, né, o que cada
cada elemento do texto, ou cada conjunto de elementos sintáticos, como eles exercem a função dentro do texto. Tá? Então isso é muito importante. E é por isso que nós temos de valorizar as nossas traduções que foram feitas a partir de muito sacrifício individual. Foram horas e mais horas, 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 e dias, mais dias, mais dias, para poder nos legar a tradução que temos hoje. Hoje nós temos as comissões de tradução. Já são vários, como se eles querem fazer uma nova versão, eles então têm as comissões. Então foram vários. Cada autor que é especialista em um determinado livro, que já escreveu tese sobre aquele livro, é escolhido para traduzir só aquele livro. No início, os tradutores tinham que pegar todo o livro. E a Bíblia é um livro trilíngue. Então ele tinha que estudar muito. Hoje você pega aqui, você quer o sentido de uma palavra, né? Então aqui você já tem a definição, né, da palavra no rodapé, sem precisar você abrir um léxico. Lá não, apareceu a palavra, ele tinha dúvida, uma rapax, por exemplo, a palavra que só ocorre uma vez. Eu tinha que ir lá, né, procurar aquela palavra, olha o tempo. Aí via qual o sentido daquela palavra, e essa palavra se encaixa aqui, opa, então. Tá. Mas quem produziu os dicionários? Que trabalho que deu. Então hoje nós temos tudo mastigadinho, devemos agradecer o trabalho abnegado desses tradutores, porque eu trabalhei com tradução, peguei uma tradução para fazer do Bruce Waltz, por exemplo, e pensei que ia fazer em 9 meses. Em 9 meses eu só consegui uma hérnia de disco. 10 horas por dia, sentado, cansado, peguei até uma hérnia de disco, por causa daquela tradução. Foi um trabalho muito exaustivo. E na realidade convoquei mais 2 para me ajudar e levamos 4 anos para poder fazer com que o livro chegasse ao português. Tá? Então, o trabalho de tradução é um trabalho muito cansativo, muito exaustivo. Então, nós temos que valorizar hoje essas ferramentas que nós temos, e hoje os tradutores automáticos aqui aí é uma maravilha. Né? Eles são uma maravilha. Você pega o texto aqui, só dar uma ideia para vocês, que quem dera se João Ferreira de Almeida tivesse isso tudo aqui na mão dele naquela época, meu Deus, ele ia falar, vocês são muito privilegiados. Eu abro uma janela flutuante, e aqui eu abro a janela de tradução, vamos lá, Ezequiel 3, aqui, venho aqui no DeepL, abro, pronto, e aqui do lado ele já me dá o texto traduzido. Se eu pego aqui, vou pegar aqui sem ser o texto, as notas textuais, por exemplo. O que acontece? O DeepL me dá aqui do lado, é só abrir instantaneamente, praticamente, leva frações de segundo. Botei 40 páginas para ele traduzir, contei lá 15 segundos. Ele já te dá o texto aqui, né? O texto, as notas textuais que o Concórdia utiliza para a análise do texto de Ezequiel 3, ele já te dá aqui as cláusulas que ele vai analisar, Ben Adam, et Asher, Timtzah, Echol. Então, do lado de cá, você já tem esta primeira cláusula completa. Essa primeira cláusula completa da ordem de Deus não é encontrada na Septuaginta, o que fornece um álibi conveniente para os críticos que argumentam que ela não fazia parte do texto original e blá blá blá. E aí você vê aqui, entretanto, é possível apresentar boas razões para mantê-la. E aí ele faz tudo aqui. Aqui tem um comentário crítico, tem um comentário textual, e lá na frente, quando ele pega o comentário propriamente dito, então você tem aqui os 2 parágrafos já traduzidos em português. Tá? Então ele começa: a ordem para Ezequiel comer o rolo em 2:8 é repetida mais 2 vezes. Em 3:1
e será ampliada em 3:3, no capítulo 3, versículo 3. Toda essa repetição, além do fato de que nesse versículo o objeto, o que quer que você receba, tá, é colocado em primeiro lugar, aquela inversão que eu falei para vocês. Ele poderia falar em ordem direta, mas o hebraico sempre às vezes privilegia, tem essa diferença. A gente tem sujeito, verbo e objeto. Geralmente na língua portuguesa a gente faz sujeito, verbo e objeto. O hebraico já pega verbo, sujeito e objeto. Então aí essas inversões são características da língua. Então o comentarista que vai analisar o texto a partir do texto original, ele vai vendo todos esses aspectos. Ele trabalha com o texto que é o texto original, que ele tem em mãos. Tá? E aí o comentário, só para vocês terem uma ideia de como é que é produzido um comentário. Né? Objeto, o que quer que você receba, é colocado em primeiro lugar na estrutura quiástica do comando duplo para comer. Foi considerado como implicando que Ezequiel estava relutante em comer algo tão apetitoso, tão pouco apetitoso. Talvez ele estivesse resistindo. Essa suposição não é implausível. Moisés, Isaías, Jeremias expressaram reservas quando foram chamados para o ministério. Ele dá os versículos aqui onde o que ele está querendo dizer, mas Ezequiel não faz nenhuma objeção explícita ao chamado e à ordem de Deus para comer. Uma ordem dupla, comparável com uma dupla obediência de Ezequiel, ocorre em Ezequiel 37, quando o profeta profetiza aos ossos secos. E aí ele vai dar todo um comentário. Esse comentarista, para poder comentar o texto todo, ele tem que ler todo o texto, ele tem que traduzir todo o texto, né, para ter a visão da floresta como um todo, e depois ele vai no capítulo por capítulo e como os capítulos estão interligados e interdependentes, intertextualidade interna dentro do próprio texto. Depois isso tem que ser projetado com os outros textos. Aí ele está citando aqui Jeremias, ele está citando Isaías, ele está citando Moisés, né? Então ele já está projetando isso para a macroestrutura maior, que é a escritura do Antigo Testamento. Então não é tão simples produzir um comentário bíblico. Tá? Então, para nós podermos ter essa visão, hoje nós temos ferramentas que te dão aqui. Você tem um texto em inglês, você não lê inglês, então você coloca aqui a língua que você quiser. As possibilidades estão aqui. Qual a língua que você quer a tradução? Olha aí, vai rodando, olha quantas línguas você quer em holandês, você quer em japonês, você quer em chinês, luxemburguês, tá? Mongol, nepalês, qualquer pessoa. E o português do Brasil, é a língua que nós estamos falando aqui, então você tem traduzido para essa língua. Tá? Então, polonês, né? Só para vocês terem uma noção, traduz aí para o polonês. Ele já traduziu para o polonês, em questão de segundos. Né? Aí na Polônia, o polonês que está dando aula no estudo bíblico, ele vai preparar a sua aula durante a semana e tem tudo aqui nas mãos em polonês. Tá? Então hoje nós temos ferramentas as mais extraordinárias, né? E isso é maravilhoso, né? Hoje é muito bom. Quando eu estou estudando o texto hoje, tem tudo no mesmo lugar, né? Português do Brasil, já volta lá para o português do Brasil. Tá? Então, pega o parágrafo e aí está português do Brasil. O outro recurso que eu falei para vocês está aqui, ó. Se eu quero um sumário dessa primeira cláusula aqui, eu quero um resumo dela. Aí peço para resumir. Resuma para mim o que ele falou aí. Ele vai fazer o resumo. Aí aqui já é a inteligência artificial que lê o texto e aí faz o resumo. Você já tem aqui o resumo pronto. O capítulo 3 de Ezequiel descreve a continuação da visão e do chamado profético de Ezequiel. Ele é instruído a comer um rolo, simbolizando a ingestão e internalização da palavra de Deus. A própria inteligência artificial, tá vendo, Lucas? Já te dá ali o que o texto quer dizer. O que o autor, quando comentou, o que ele disse. Ela vai, sintetiza e te dá sintetizado essa primeira parte.
A repetição do comando para comer o rolo destaca a importância da obediência e a prontidão do profeta em proclamar a mensagem divina. A ação de comer o rolo representa a absorção e a internalização da mensagem divina, preparando o profeta para o ministério desafiador que terá pela frente. A ênfase não está na descrição exata do processo de inspiração profética, mas sim no fato de que Deus dá a Ezequiel a mensagem que ele deve proclamar e o protegerá da oposição que enfrentará. A cena também é comparada à ceia do Senhor, onde a palavra é feita carne, é recebida e internalizada pelos fiéis. Tá? A passagem destaca a importância da fidelidade do profeta em proclamar a mensagem de Deus, mesmo diante da oposição e da incredulidade do povo. A obediência do profeta é crucial para a transmissão fiel da mensagem divina, e a cena simbólica do rolo comestível destaca a necessidade de internalizar e proclamar a palavra de Deus de forma completa, porque o rolo está escrito de um lado e do outro, tá? E inabalável. Ele tem que ficar firme. Exatamente, são as figuras que vão ser utilizadas ali no texto. E observa que hoje, com esse recurso, ninguém pode se escusar de estudar a Bíblia em profundidade. Tem tudo nas mãos. Não leio inglês, então o Logos te dá tudo, só investir um pouquinho, e o Logos te dá tudo de mão beijada. Inteligência artificial, ela ainda veio para poder complementar essa excelente ferramenta. Daí então, nós já tivemos um panorama, vocês viram como temos hoje ferramentas disponíveis. Sim, pode falar. O Salmo 119, está escrito assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço o falso caminho. Percebe bem? Então, qual a figura, qual a metáfora que é utilizada aqui e ali no Salmo? Isso aí se chama intertextualidade. Como um texto da Bíblia se comunica com outro. Tá? E nós vamos ter na nossa festa de aniversário um texto que também tem algo a ver com isso aí. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15 também, logo que achei as tuas palavras, as comi, e elas foram agradáveis. Dá uma vez de Jeremias 15. Acho o verso 9 por aí. Jeremias 15. Eu acho rápido aqui. E o hino também fala, o hino que o Senhor nos deu também, baseado nessa passagem. É o hino que canta esta passagem aí. 16, né? Jeremias 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo a comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Tá, então esta é a passagem que nós vamos ver na nossa festa, né? E o versículo chave é o versículo... Qual é o versículo textual do nosso... Né, pastor James? Só deu o tema aí, o pastor James. Cadê? Tá aí não? 19? Versículo 19. É o tema aí da nossa festa. Separa o precioso do vil. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Tá? Todos os dois profetas estão dentro de ambiente hostil. Então esse é o tema da nossa festa, viu?
E o hino já está aí, vamos dar lã. Olha que o pessoal de Engenheiro Pedreiro daqui a pouco vai começar a ligar para cá para poder saber, pastor, deram um hino aí para a nossa festa, a gente não pode abrir mão não, é conosco mesmo. Vamos lá. Ele lá, até hoje ele não dorme, amanhã já está todo mundo já sabendo cantar lá, a turma nem dorme. Eles são terríveis. A equipe lá não era fácil não. Não é não. Vamos lá, mas nós aqui não é fácil não também, nós não somos fáceis não. Então, perceberam aqui a intertextualidade, o diálogo que há entre os textos. Então, é importante nós vermos esse aspecto. Vemos Salmos, Jeremias e aqui o profeta Ezequiel. Então, essa passagem, vamos só completar aqui os versículos anteriores, que não estão como base do texto da nossa lição. O comissionamento do profeta, disse-me ainda. Vamos pegar aqui NA. NA faz a divisão aqui em parágrafos, dá para perceber diálogo, tudo direitinho. E disse-me ainda. Observe bem que aqui a textualização na língua portuguesa, versículo. No texto hebraico você vê, Vaiomer Elai, né? E disse a mim, disse para mim, né? Só isso. Aqui já para o leitor em português saber que isso é uma continuação, que está sendo aqui uma continuação, então, por ser uma continuação, ele coloca que disse-me ainda, ou seja, está dizendo algo que está relacionado ao que veio antes. Esse marcador não está no texto hebraico. Disse-me ainda, Vaiomer Elai, Ben Adam, Bitnecha, Bitnecha, que filho do homem. Olha como é que ele vai traduzir aqui, a ordem do texto hebraico, totalmente diferente da ordem do texto em português. Versículo 4, vamos lá. 3... Oi, aqui ela não está marcada. Vamos aqui o mesmo versículo. Aí, pronto. 3, 4. Aí, ok. Agora o verso 3 com 3 e o 4 com 4. Vaiomer Elai, disse-me a mim, Ben Adam, ler bo et bet Israel. Vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Aí você Vedibarta Bidvarai, que é as minhas palavras, alehem, para eles, diga as minhas palavras para eles, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil. Nós comentamos esses versículos na aula passada, e ele, o verso 5, ele mostra a diferença de auditório, como seria, né? Como seria os auditórios, né? Diferentes. E qual seria a reação deles? Porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a eles, né, a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Então, aqui nós vamos perceber que Israel deveria ser o povo que receberia essa palavra. Meu Deus, Deus levantou um profeta, nós nessa condição que estamos, né, Deus aqui do meio do cativeiro, o que foi que aconteceu, Ezequiel? Olha, eu tive uma visão, e a visão foi assim, e até aquele interesse, né, aquela busca mesmo. O que o Senhor falou para nós? O Senhor falou isso, disse, vocês são coração duro, meu Deus, tem misericórdia, né? E causar aquele impacto. Entretanto, o que ocorre? Esse povo que tem esse privilégio não vai dar o devido valor. Não vai dar o devido valor. E aí, então, o Senhor prossegue dizendo,
Se tu te fosse enviado às outras nações, com falas totalmente diferentes e difíceis, eles te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Aí então vem a nossa primeira pergunta, que vai se basear exatamente nesses versículos. A primeira pergunta: como o Senhor deu nome à casa de Israel e como que ele comparou o rosto de Ezequiel diante deles e o que o Senhor o recomendou a não fazer. Nos versículos 7 ao 9. Versículo 7 ao versículo 9. Cadê nossa ilustradora? Aqui. Versículo 7 ao versículo 9. Vamos lá. Marcação, aumentar um pouquinho aí, para vocês enxergarem melhor. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Então isso nós vimos na aula passada, essa fronte dura, né? Rosto duro, e até um auditório assim, tu já imaginou? Ter de profetizar coisas pesadas ainda contra eles? Já pensou? Que situação difícil? Muito, muito, muito difícil. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Então aqui, o que acontece? Para encarar um auditório desse, onde todo mundo está repulsivo a essa palavra, o profeta tem que ter condições de encarar. Eles estão, não vai fazer, estava rindo de uma crítica que o Alexandre Garcia fez de um repórter, tem que de encarar de frente. Não existe encarar de frente. Se você está encarando, é de frente. Ele falou assim: como é que esse jornalista é formado numa escola de jornalismo e vai usar a expressão encarar de frente? Ele vai encarar de costas? Então não é encarar. Aí eu lembrei aqui, né, dessa expressão. Então não existe encarar de costas, né? É encarar de frente. Encarar de frente é um pleonasmo. Elo de ligação também. Hein? Eles usam muito elo de ligação. Elo de ligação. Elo é para quê? Se é um elo. E uma série de outras, né? Mas então aqui, como eles são um povo de rosto obstinado e dura de coração, eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Tem até o exemplo na aula passada, né, do carneiro e do boi, né? Ok. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Então temos aqui duas pedras que são comparadas aqui. Então o diamante tem uma dureza extremamente alta. E a pederneira? O que é pederneira? Palavra difícil que não tem no nosso dia a dia. Quantos anos você não ouve essa palavra aí, Maúde? Quantos anos? Pederneira. O que é uma pederneira? Pedra muito dura que produz faíscas quando ferida com um fragmento de aço. Também chamada de sílex, pedernal ou pedra de fogo. Então, uma pedra muito dura. Já o diamante, né? O diamante já é uma pedra também, mas ele tem uma dureza que é superior a qualquer outra pedra, né? Praticamente. A definição técnica dele é um mineral monométrico, carbono puro, a mais dura e brilhante das pedras preciosas.
Tá? Então, qualquer outra pedra que é comparada, o que ele está querendo dizer com essas duas, utilizando essas duas metáforas? Não é que a fronte de Ezequiel se tornou de fato um diamante. Tá? Ele está dizendo que ficou como um diamante e a deles como pederneira, ou seja, mesmo que a cara deles, né, a fronte deles seja dura, a tua é mais dura ainda. E a tua que vai arrebentar com a deles, vai bater com a deles e vai, né, destruir. Você vai resistir. Sim. Aí eles não vão conseguir te derrubar, porque quando você bater, aí eles é que vão cair. É o carneiro lá, né, o bode e o boi. Eu vi esse vídeo e fiquei assim, o boi ficou toda pompa, né, um tamanhozão. E o bichinho pequenininho lá, quando bateu o boi, desmaiou lá. E o carneiro ficou só olhando para a cara dele assim, deu para nada, né? Aí é a pederneira e o diamante. Pegou, Lila? Tranquilo? Ele diz: fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Então não vai estar todo mundo lá, ô profeta Ezequiel, seja bem-vindo, vamos tomar um cafezinho aqui em casa, né? Vamos fazer aqui naquela época não tinha café, estou usando a linguagem contemporânea, né? Chega aqui, vamos comer aqui um pãozinho assado no forno, almoça com a gente, né? Dorme aqui, né? Teve gente que tratou assim um homem de Deus. Lembra daquela mulher que viu que homem que está passando aí é um santo homem de Deus? Vamos fazer aqui, meu esposo, um quarto para ele, colocar uma cama, colocar um abajur aqui, colocar uma cadeira, uma mesa aqui para ele ficar. Todas as vezes que ele passar por aqui, ele vem descansar aqui, vai ser bênção para o nosso lar. Teve gente que agiu assim, mas aqui todo o ambiente é hostil. Eles estão dentro da disciplina divina e é um ambiente hostil à palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. E eles estão nessa condição exatamente porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo assim, por misericórdia, Deus poderia simplesmente executar o juízo e não avisar nada. Deus é tão misericordioso, como nós estudamos recentemente, ele ainda manda um aviso para o Belsazar saber do que se tratava, a correção que ele ia passar naquela mesma noite. Você vai morrer, mas você precisa saber por quê. Aí Daniel descortinou tudo ali, Mene, Tekel, Farsin, né? Aí deu para ele todo o significado daquilo que cada símbolo era utilizado, né? Por que houve aquela duplicação ali de Mene? Por que Por que essa duplicação? Todas as vezes quando uma visão tem essa duplicação, qual é o propósito? Lembra lá do sonho? Na época do José? Quando José interpreta o sonho era duplicado, né? E aí o próprio José diz: olha, esse sonho é duplicado exatamente por conta da urgência dele. É algo que vai se cumprir muito rápido. Então, faça logo isso, que já vai começar aí 7 anos de fartura. Tente fazer isso, mas isso, porque logo em seguida vem 7 anos, que serão 7 anos de fome em toda a terra. E o sonho é duplicado exatamente por conta da pressa, da urgência dele. Daí Mene, exatamente porque tinha urgência. Foi tão urgente que naquela mesma noite morreu Belsazar. Tá? Então, de um modo geral, você percebe bem que aqui o profeta está sendo preparado, obviamente, ele precisa estar preparado para poder resistir acima do que ele vai enfrentar. Então, as caras duras, ele também vai profetizar com cara dura. Eles vão replicar, ele está ali preparado para ouvir e não fica, eles não querem ouvir minha palavra não, Senhor, eu não quero profetizar nada disso, né? O profeta vai estar ali com capacidade. Ele está sendo preparado através dessas visões. Ele sabe o que? Não, meu filho, estou aqui com um trono carruagem aqui para te proteger, fica tranquilo que eu estou contigo, e vendo o céu aberto e tendo experiências profundas com Deus, para ele, quando profetizar, ele tem absoluta certeza de que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir, né?
Mataroé, Irmiahu, Maquel, Shaquet, Liroé. Vejo a vara de amendoeira aqui. Reitafta Lirot. Que choquete ali aldevari lá sotó. Porque velo, estou velando sobre a minha palavra para cumprir. Os profetas precisavam ter essa convicção. E eles não podiam deixar de entregar aquilo que Deus ordenava que eles entregassem. Eles tinham que entregar todo o recado, independente da reação do auditório. Isso aí é pregar num ambiente também. Pregar num ambiente receptivo é uma benção. Você chegar num lugar em que você encontra o ambiente assim, todo mundo, né? Assim, será? O que vem aí? Todo mundo já se preparado, já lá no banco armado. Eu já peguei um ambiente assim. Só que foi bem bom. Deus nos deu uma palavra tão boa. Né? Deu uma palavra tão boa. Fui pregar numa igreja batista, né? Aí nós éramos, ali é Acari mesmo, né? Nós éramos da igreja de Acari, eu fui pregar na igreja batista. E aí o pastor nos convidou e nós fomos pregar lá. E quando eles pensaram, o que o pastor vai pregar? Né? Não deu o esboço para o pastor nem nada, mas nós conversamos ali, ele gostou muito, ele já tinha me ouvido nas emissoras lá no Rio de Janeiro. Aí eu preguei João capítulo 10, né? João capítulo 10. E dei um exemplo, né, da Eta Lindemann, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí fui lá, falei sobre a Eta Lindemann, que foi criada dentro do ambiente histórico-crítico na Alemanha. E depois, quando ela estava no pós-doutorado, descobriu que ela era uma ateia cristã, que ela não tinha experiência nenhuma com Deus. Aquele livro, para ela, não significava nada. E ela entrou em pane, até que o Senhor, né, trabalhou na vida dela. E ela foi num dia que estava totalmente perdida, pós-doutora em teologia, e não conhecia quem era Jesus. Para tudo era um mito. Ela aprendeu com Rudolf Bultmann, né? Então era tudo um mito. E ela entra numa igreja que é chamada hoje pentecostal, e ali ela senta lá no banco, o Espírito Santo a leva. Ela estava numa crise enorme, quando ela começa a ouvir aqueles irmãos contando as experiências que eles tinham com Deus, de um modo tão real, que o Espírito Santo falou, isso aí não é um mito, isso aí é uma verdade, o que eles estão falando é uma verdade. E o pastor que pregou no final, que tinha uma formação muito inferior à dela, bacharel na Alemanha, né? Era um bacharel em teologia, e ele então pregando ali a palavra de Deus. No final do culto, quem vai à frente para receber Jesus como Salvador? Após doutor em teologia. Aí ela vai à frente, recebe Jesus como Salvador, sai dali numa alegria, mas numa alegria, e logo em seguida ela é batizada, membro da igreja, e o Senhor a batiza no Espírito Santo, e ela foi ainda enviada como missionária na Indonésia. E aí aquele auditório, quando eu comecei a pregar para aquela igreja batista, que já estava até dando um amém, já estava todo mundo mais animado ali no final, né? Eu sei que a igreja recebeu e o semblante era bem diferente. No final, fui conversar com o pastor, aí o pastor me segredou que ele era batizado no Espírito Santo também. Aí ele era batizado no Espírito Santo também, mas ainda numa igreja tradicional, ele não podia nem falar em línguas, não tinha que se tolasse. Mas ele era bem animado, né? Mas nem falei, pastor, vou botar um segredo aqui. Eu já fui batizado no Espírito Santo, mas a minha convenção não aceita isso, então eu estou aqui e tal. Né? Mas eu vi que a igreja ficou bem animada, né? Que o Senhor entrou ali e eles sentiram uma coisa diferente naquele ambiente. E o ambiente se transformou. Mas Ezequiel já está avisado que não vai ter esse ambiente, não. Vai ser cara dura, coração duro e refratário. A próxima pergunta. A mensagem, pastor, a mensagem completa, daí o livro escrito dos dois lados, sem chance alguma de um complemento da parte do profeta. Nenhum. Porque nem omissão, nem acréscimo. E esse é o segredo, né? Então era muita responsabilidade. O que o texto está nos mostrando aqui? Que era muito grande a responsabilidade do profeta. Um profeta de Deus mesmo, ele tinha uma responsabilidade muito grande de falar em nome de Deus. Porque, vejam bem, também olha a garantia que esse profeta está recebendo. Então ele vai receber as palavras de Deus, embora elas sejam doces, a experiência de receber é uma bênção. Agora, a experiência de transmitir e o resultado é amargo.
mas ele tinha que estar com essa convicção e essa condição de enfrentar esses auditórios refratários, e era muito difícil. O que Deus mandou Ezequiel fazer com as palavras, onde ele mandou que ele fosse e falasse, e não importava o que eles fizessem ou não. Os versículos 9, ou versículos 10, versículos 10 ao 11. 10 ao 11. Disse-me mais. Observa bem que o texto, os marcadores aqui, discursivos, são sempre os mesmos, né? Vaiomer Elai. Esse disse-me mais, ou ainda me disse, esse termo, ele é colocado no texto, né? Colocado no texto, e inclusive o Almeida aqui nem marcou com itálico. Geralmente ele marca quando uma palavra ou expressão é usada na língua portuguesa para aclarar o texto hebraico, ele sempre coloca em itálico. Por exemplo, aqui, esse que aqui, ó, que dizia, essa expressão é utilizada em português, não está no hebraico, mas é para dar fluidez ao texto na língua portuguesa. Aqui em hebraico você vai ver, Vaiomer Elai, Ben Adam, et kol devrai, Asher Adaber, disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Então, aqui você já começa com o artigo, né? Et kol devarai asher adaber elecha kar, né? Receba, tu falarás, receba, tudo palavra que eu falar, receba, isso é importante, no seu coração. E a preposição bil vavecha, no seu coração. Aí tem preposição anterior, terminação pronominal, as mudanças na vocalização. O veosnecha, e com os teus ouvidos, shema, ouça. Eia, pois, vai aos do cativeiro. Agora aqui, você lembra que o texto dá a localização e para onde ele vai profetizar. Ele está falando exatamente aos do cativeiro, aos filhos do teu povo. Vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Já falei para vocês aqui, assim diz o Senhor Javé. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Esse versículo sempre me lembra aqui os testemunhos, né, chamados testemunhas de Jeová. Então eles sempre... Os testemunhos de Jeová, eles sempre, não, que o tetragrama é vocalizado com as vogais de Adonai. Eles nem sabem isso, né? Você sabe que aí surge o Jeová. Eu falei, quando isso está vocalizado com as vogais de Elohim? Como é que vocês leem? Jeovi? Aí ficou perdido. Todas as vezes, como já falei isso na aula passada, todas as vezes você tem aqui a sequência Adonai e o nome do tetragrama, o tetragrama não vem vocalizado com as vogais de Adonai. Senão ficaria Senhor, Senhor. Então ele coloca aqui Adonai Elohim, que aí todas as vezes que o judeu vê o tetragrama com a vocalização de Elohim, ele lê Elohim, Adonai Elohim. As versões geralmente traduzem, seguindo essa regra dos maçoretas, como Senhor Deus. Geralmente, deixa eu ver aqui a versão... Aqui já traduz o soberano, o Senhor. A revista transformadora, vamos ver como que ela traduz.
corrigida. Senhor Jeová, transformadora, cadê ela? Versão transformadora. Senhor soberano, a NAA traduz como Senhor Deus. Que ele pega exatamente aqui Adonai, Senhor, e Elohim. É o tetragrama com as vogais de Elohim. Então, geralmente é o Ketiv, que está escrito Kire, leia, crê. Então o Espírito me levantou e eu ouvi atrás de mim. Deixa eu ver, já vai pegar a próxima pergunta. Tá. Deixa eu colocar lá. Vai. Assim diz o Senhor, Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, eu até coloquei aqui, deixa eu até aqui. Eu até coloquei aqui, a resposta segunda 2. Aqui. Deus ordenou a Ezequiel que recebesse em seu coração todas as palavras que ele falaria e que as transmitisse ao povo, independentemente de eles ouvirem ou deixarem de ouvir. Essa é a resposta às perguntas. Você coloca o questionário, o texto e pede a inteligência artificial para dar as respostas. Ele vai produzir as respostas. Ei, Mahmoud, o futuro chegou. O futuro chegou. É muito importante. Vocês estão na vanguarda, viu? O professor aqui não está atrasado, não. Está na vanguarda. O que Ezequiel ouviu por trás de si quando ele foi levantado pelo Espírito? O que aquela voz dizia? E que ruído ele ouviu? E o que ele ouviu muito alto? Os versículos 12 e 13. Aqui é a resposta. 13. Vamos ao texto. Aqui é o texto. E aqui. Hoje tem a versão revista e atualizada, e agora tem a atualização da atualizada, na linguagem contemporânea. Versículos 12 e 13. Então o Espírito me levantou, aí o Espírito me pôs em pé, e eu ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim. Que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Mas diretamente aqui do texto da corrigida, ele diz: levantou meu espírito e ouvi por detrás de mim uma voz grande, grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E aqui tem uma exclamação. Aqui tem uma exclamação. E o imperativo, que é muito conhecido, Baruch, Kevod Adonai, e vem Mimekomo, Makom, Mimekomo, desde o seu lugar, from, né, o lugar dele, aqui na sequência, então desde o lugar dela, que no caso em português é feminino, que a glória do Senhor seja bendita desde o seu lugar. Aqui prepara o cenário para Ezequiel novamente. Quando o Espírito o levanta, ele ouve por trás dele uma voz de grande estrondo. Você imagine aí o que ele ouviu. Você imagine um trovão dizendo isso, né? Uma voz tipo um trovão, aquele monte, como se fossem inúmeras caixas, né? Com esses subwoofers assim, né? Fortes, né? Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ele ouviu aquilo assim,
atrás dele, aquele som, e ouvi o barulho das asas dos animais, daqueles seres viventes que tocavam umas nas outras. Aí a carruagem está atrás dele, e agora os seres viventes batendo as asas, ele ouvindo, né, um furacão ali, ouvindo aquele barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, aquelas rodas, aquelas 4 rodas que estão de frente, né, chamando aqui a imagem, né, então aqueles agora estão batendo as asas, estão separados um do outro, batendo as asas, né, o trono está em cima, de onde sai a voz, né, e agora ele ouve o barulho das rodas, que essas rodas rodam dentro de si e rodam, né, para um lado e para o outro, não sei como é que fica, lá só igual aquele, né, que movimenta. Né? Quem faz isso aí? Roda para lá e a outra mão para cá. Tem que ter um controle mental tremendo. As rodas estão dentro das rodas, cheias de olhos, e ele está ouvindo ali, elas rodando aquela engrenagem, rodando ali atrás dele. Tá? É uma imagem, essa carruagem de Yahvé está atrás dele, ele ouve, e isso aqui é que dá a ele a garantia de que ele precisa, do que ele precisa para poder profetizar com segurança, com tranquilidade. E o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então imagina, coisa lá, aquele barulho, barulhão, aí a voz lá do trono, ele ouvir aquilo lá, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. É um profeta que está sendo preparado para enfrentar o ambiente. Imaginem. Próxima pergunta. Daí, respondendo a pergunta, de um modo direto, Ezequiel ouviu uma grande voz, dizendo, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar, e ouviu também o ruído das asas dos seres viventes, batendo uma nas outras, e o som das rodas ao lado deles, um grande estrondo. A próxima pergunta. Está aqui mesmo. Quem levou Ezequiel e o que ele sentiu dentro de si, o que ele sentiu forte sobre si, e para onde ele foi levado e quantos dias ele ficou calado? Então, os versículos 14 e 15. Então o Espírito me levantou. 14 e 15. Está aqui perto. Do lado. Então o Espírito me levantou. Então o Espírito me levantou, veruach, aqui o Espírito nessa atni, então o Espírito me levantou, vatikacheni, e me tomou, me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então, olha o que ele está experimentando ali, o impacto. O Espírito o levanta, ele está ali, diz que ele estava prostrado, ouve a voz, todo aquele cenário ali que ocorre da carruagem de Deus ali atrás, e daqui a pouco entra nele o Espírito, ele está prostrado, e o levanta e o põe em pé. Ele sentiu muito forte a mão do Senhor sobre ele. E aí, o que a gente vai perceber?
que a experiência do profeta Ezequiel é uma experiência muito profunda. Quando fala em mão forte sobre um profeta, o que você lembra, Diácono Rosenildo? Da nossa experiência? Não, o que já aconteceu na nossa experiência, que nós já vimos, quando Deus vinha sobre o profeta, parecia até estava aquele... Lembra? O que acontecia? O profeta caía lá no chão, o poder de Deus enchia o lugar. Lembra até o irmão Nari, até hoje, aquela imagem, né? Ele ficava ali, daqui a pouco começava a falar em outras línguas, e o Senhor falava ali para nós, horas, né? Falando, orientando. Tem profecias aí que tem 5, 6 páginas. Vinha aquele poder assim, que ele não ficava em pé de jeito nenhum. E não se machucava, não. Era uma coisa impressionante. Já viu? Já chegou a ver algumas vezes na montanha, né? Só os antigos aí. Viu ele uma vez? Não pegou irmão Nariz na montanha, não. Pegou o evangelista Rosenildo? Nem a Cari? Eu já vi, foi fogo no monte. O Senhor usando irmão Narias? Como assim? Isso eu vi. Não lembra? Eu peguei lá, que subia com o pastor Jair sempre. E foi... Usando o profeta, assisti agora. Muito, era uma glória mesmo. Viu? Vai ser um profeta analfabeto. Meu Deus, quanta coisa que nós aprendemos com ele. Analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever, nem amarrar a gravata. Mas tudo que ele profetizou, nós estamos vendo aí o cumprimento. 1981 e 82 falou sobre uma porta aberta nos Estados Unidos. Ele nem sabia para onde ficava os Estados Unidos, não tinha nem conhecer o mapa, como é que era. E hoje nós estamos aqui nos Estados Unidos. Então, é um Senhor que é poderoso. E é exatamente essa experiência poderosa que o profeta está tendo. Então, fui a Tel Aviv. Tel Aviv aqui, o Tel Aviv que tem hoje, né? Hoje tem Tel Aviv, lá em Israel. Aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. 7 dias. Lembra quando o profeta foi arrebatado? Ele voltou, não conversava nada, não falava nada com ninguém. Foi uma experiência, né? Vocês são dessa época, vocês pegaram nessa época. Mas foi uma experiência poderosa. Então, respondendo diretamente à pergunta, o Espírito levou Ezequiel, que sentiu amargura e forte indignação, e o levou a Tel Aviv, onde ficou 7 dias em silêncio, atônito no meio do povo. Não, o nome é Tel Aviv, o nome é tirado daqui, né? É tirado daqui. Mas a localização não é a mesma hoje, não. É da Turquia. No verso 15, aqui tem Tel Aviv. Tel Aviv. Esse é o nome da capital diplomática de Israel. Jerusalém é a capital religiosa, por assim dizer. Próxima pergunta. O que Deus disse que Ezequiel era e o que seria dele se não avisasse ao ímpio de seu erro, e se ele morresse, o que seria dele se não se convertesse? Versículos 16 ao 19. Então, a responsabilidade do atalaia, do profeta de Israel. Findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, então aqui, e vim aos cativeiros, sucedeu que,
Ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, o que ele é ali? É um atalaia. O que é o atalaia? Vigia. Ele é um vigia. Deixa eu... O atalaia, vigia, guarda, sentinela. Aí, Dudu, hein? Dudu tá por dentro. Memória boa, viu? Ele é... termo aqui, no versículo 17. Eu te dei por atalaia. Mais uma vez, sempre utilizando a expressão Ben-Adam. O que significa Ben-Adam? Filho do homem, filho de homem. Filho do homem. E significa o quê? Humano. Né? Esse é o terroso aqui, ó. É o filho do homem. Né? Então, isso mostrando a ele que ele é um mero mortal. Eu te dei por atalaia, que aqui é o verbo tsofé. Tsofé é o watchman, é o sentinela, o vigia. Watchman. Ben-Adam, tsofé netaticha, filho do homem, como sentinela, como atalaia, como vigia, eu te apontei, eu te dei, Natan, levei-te Israel, para a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então a responsabilidade do profeta é de avisar. Esses ímpios estão onde? Aqui, pelo contexto, onde estão eles? Onde? Não, eu sei, mas quem? Eles fazem parte de quê? Do povo de Deus. Aqui ele não vai profetizar para os estrangeiros, não. Aqui é para o povo de Deus. Sim. É ímpio que faz impiedade, que comete impiedade, é o contrário de justo. Aqui você vai ver a antítese, o justo, o que anda no caminho correto, de acordo com a aliança, e o ímpio. Acabe era justo ou era ímpio? Era o ímpio, pela impiedade que ele praticava. Né? Aqueles que mataram os profetas, né? O outro que, Abimeleque, né? Matou os seus 70 irmãos. Ainda que esteja no meio do povo de Deus. Ali, ele, nesse caso aqui específico, tinha os ímpios. Hoje também? Impiedade. Ué, não tem servo de Deus que comete impiedade, não? A gente chama de desobediente. Mas comete impiedade. Aqui o termo ímpio, nossa, a palavra utilizada aqui, vamos ver aqui, depois a gente vai no hebraico. Peraí. A definição básica. Então aqui ele vai dar a definição que não tem fé, incrédulo, herege, tudo é ímpio. Que denota ou envolve com impiedade. Indivíduo ímpio, incrédulo, herege, herético. Impiedade, o que é impiedade? Falta de piedade, desumanidade, crueldade. Então tudo isso são características do ímpio, qualidade ou caráter de ímpio. É a impiedade. O que você está aí? Hã? Deu uma apertada. Apertou, não apertou? Porque se você usar o termo ímpio, o cara logo acha que é o outro que está lá fora. Uhum. Que tá... Porque a gente tem a falta de nomenclatura aqui. Mas a definição é exatamente essa. Né? A definição é exatamente essa. O ímpio, do latim ímpio. Que quer dizer que não tem fé, incrédulo. Então, se a gente não vigiar, a gente faz a mesma coisa que o ímpio faz. A impiedade é o contrário da piedade.
Então, quando alguém age como Israel estava agindo, eles estavam cometendo impiedade. E aí o profeta vai falar para eles e avisando: olha, esse caminho de impiedade, segundo a aliança, vai ter esse resultado. Se você não mudar, sai fora. Né, vai sofrer a penalidade da aliança. E ele ali simplesmente ele ia transmitir isso. Daí, então, ele tinha a responsabilidade. A misericórdia diz: até o Belsazar foi avisado. Era o ímpio que foi avisado. Ímpio fora da aliança. Cara dura, né? Hã? Cara dura, né? Muito. Tá em tudo, porque eles não iam aceitar Uhum. o cara chegar e apontar o dedo pro defeito dele. Sim. Precisa mudar. Dificilmente ele vai. Exato. E você vai ver que isso tudo, no contexto ali, quando o profeta Jeremias profetizou, mandou o Baruch, né, lá, levar o Baruch, e ele levou a profecia, e o que o rei fez? Rasgou. Pegou e rasgou e jogou no fogo. E sem piedade. E sem piedade. Entendeu? Ao contrário de piedade. Piedosamente ele chegar: meu Deus, Deus se lembrou de mim, falou para eu consertar minha vida. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim. É uma atitude. Os ímpios lá em Nínive, quando ouviram a palavra de Deus, o que aconteceu? Se arrependeram, quebrantou o coração. A palavra quebrantou o coração deles, fizeram jejum, né, e pediram misericórdia aos céus, e Deus o ouviu e poupou os da sua impiedade. Eram muito ímpios, praticavam muita impiedade, não sabiam, foram avisados. Aí, é o que o Senhor falou aqui com o profeta: se você fosse para um povo diferente desse que está aí, esse é o povo da aliança, olha como é que eles estão, né? Eles ouviriam e se converteriam. E já temos exemplo disso na Escritura, como o profeta Jonas. Foi enviado no meio de uma nação que era ímpia mesmo, viu? Impiedade ali era crueldade, maldade. Eles faziam, eles até arrancavam, né, os calpos A das resistência pessoas. foi da parte do profeta. No caso de Jonas, Uhum. a resistência. Lá ele resistiu: não vou nada, eu quero que o circo pegue fogo mesmo. Eles merecem isso mesmo. Não, mas vai lá, papai. Não vou, não adianta. Não adianta. Comprou passagem para outro lado. Você, quem manda aí? É você ou sou eu? Aí vai, vamos barco, começa. Não, o problema aqui sou eu. Me joga no mar então, que aí eu morro logo e não vou. E só morre quando Deus quer, né? Como ele está a vida, o peixe vai, engole e fica lá, fazendo um turismo dentro do peixe. Primeiro dia, segundo dia, ele vai: Senhor das profundezas, Senhor, te clamo, Senhor, clamou, vai fazer ou não vai? Aí, então vai lá, joga ele lá na praia. Aí pronto, aí saiu. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Tomara que seja. A pregação dele deve ter sido assim, né? Tomara que vocês se arrebentem mesmo. Mas daqui a pouco o rei, quando ouve a palavra, se quebranta, convoca todo o povo para o jejum. Mudou o caminho, converteu do seu mau caminho. Percebe? Então o ministério profético tem essa responsabilidade. E aí diz: olha, mas se você. É aquilo, Jonas ia morrer por causa de não cumprir a missão, que Deus queria que avisassem ao ímpio. E o Senhor mesmo é que dá o espírito de quebrantamento, né? Quebrantou o rei, quebrantou a nação, até os animais tiveram que jejuar. Convocou todo mundo para o jejum, aí Deus se compadeceu. Então o profeta tem essa grande responsabilidade. E muitas das vezes, né, a igreja tem desafios que ela chega assim: esse indivíduo aí nem adianta pregar para ele não. Né? Nem adianta pregar para ele não, porque isso aí é filho da perdição mesmo, tomara que morra mesmo. A igreja, como é que a igreja orava pelo Saulo de Tarso? Ananias, quando foi lá: Senhor, peraí, você não está informado o que esse homem tem feito não? Não chegou aí a notícia não? Não vai, esse aí é o vaso escolhido para levar meu nome diante dos reis e dos gentios. Vaso escolhido? Saulo de Tarso? Deu parafuso, mas o Senhor mandou, eu tenho que ir lá. Irmão Saulo, aí já chega lá: irmão Saulo. Aí ele está jejuando, vai lá que ele está jejuando, está pedindo misericórdia lá. O Senhor Jesus, que te apareceu pelo caminho, me mandou aqui para que vejas e seja cheio do Espírito Santo. Então, quer dizer, é a responsabilidade do profeta é anunciar a palavra. Você não sabe quem é que vai, quem é o eleito, quem é o escolhido para ouvir a palavra e receber. Não é? Então, a responsabilidade é só pregar. Pregar é conosco, converter é com Deus.
Ninguém converte ninguém. Eu achei que eu nunca Ninguém converte alguém. Eu achei que eu nunca ia ouvir da minha mãe que ela deixaria o espiritismo de ir em cena. Há poucos dias eu estava conversando com ela, falei com ela, a senhora é uma pessoa tão boa, mas isso só não basta. Aí ela falou comigo que há muito tempo que ela não vai, e ela falou comigo quanto tempo eu perdi da minha vida enfiada nisso. Aí. Percebe? Às vezes a gente ora, parece que não vai. Eu orei 14 anos pela minha mãe. 14 anos e veio para o Senhor. O Senhor nada possível. Entendeu? Você lembra lá em Rio Pedreiro, quando um camarada, o Pedreiro deu um tapa na cara do jovem deficiente? Lembro. Fez a oração inteira para o Senhor. Nosso Deus. A oração da igreja foi caiu um raio logo em cima daquela peste. Ele voltou atrás, se arrependeu. Voltou atrás, se arrependeu, pediu perdão, Virou amigo de todo mundo. virou amigo de todo mundo. Ficou até meio triste, mas depois. Até triste pelo que ele fez. Ficou triste que o Senhor não pesou a mão, porque se ele se arrependeu. Mas porque a igreja ficou triste. Queria que o circo pegasse fogo. Bateu num deficiente, dá um tapa no deficiente, você está servo de Deus, deficiente, você ainda vai bater nele? Aí não. Aí a igreja ficou indignada. Mas o Senhor agiu naquele coração lá, ele voltou atrás, pediu perdão, virou amigo nosso, e o fogo não caiu em cima dele. O juízo não veio. Veio a misericórdia. Irmãos, cada coisa. Então deu para pegar aqui, entender? Aí veja bem. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, sabe, a questão aqui é o ímpio. O que caracteriza o ímpio? A impiedade. O que é impiedade? É o contrário da piedade. Exatamente por isso, você pega, vai lá no dicionário, piedade. O que é? Piedade. Piedade. Amor e respeito às coisas religiosas, religiosidade, devoção. Aí aqui usa outra definição, né? Pena dos males alheios, compaixão, dó, comiseração, mas aqui é no sentido de que a piedade é exatamente quando você é uma pessoa pia, uma pessoa que tem bondade, misericórdia, que você age de acordo com a vontade de Deus e que trata o seu próximo com amor, com carinho, procurando sempre o bem-estar e nunca o mal-estar de ninguém. Então aí você é uma pessoa piedosa, de pietate, do latim pietate. Aí o contrário, pio. Deixa eu ver se tem aqui essa. Aqui, ó. Quando se fala ímpio, ímpio vem o prefixo aí, é o contrário de pio. O que é o pio? Sentido 3. Pio, que tem piedade, piedoso, devoto, que revela piedade, ou caridade, amor, né? Caritativo, caridoso. Então esse é o pio. E o ímpio é o contrário. É o que tem impiedade. Tudo de ruim ele tem, né? Então, nós temos visto aí muitas pessoas que são ímpias. Tá, então, mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então você entrega o recado. Isso aí, o resultado é com Deus, não é com... A palavra vai fazer o efeito positivo ou negativo, aí é com Deus. Nós somos cheiros de vida para vida e cheiros de morte para morte, né? Então, para aqueles que são eleitos, a gente leva a palavra, chegou o momento, né? O Espírito Santo trabalha naquela vida, e ele se converte e vem a Cristo. Se ele for bode, meu amigo, né? Não tem jeito, nem Jesus pregando não dá jeito. Você lembra lá do capítulo 10, né? Capítulo 10 e eram religiosos, né? Capítulo 10 de João, mostra: vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. Quem estava pregando ali, gente? O Verbo encarnado, o Deus feito carne.
Milagres que eles estavam vendo a todo lado. No entanto, eles queriam perseguir a Jesus e matar Jesus. Isso era um ímpio de carteira assinada, como disse um amigo meu. Não, eu sou pecador de carteira assinada. Um rapaz que eu preguei para ele lá. Muito inteligente, mas não, eu sou um pecador de carteira assinada. Não tem jeito não. E esse pessoal que ouviu Jesus, poxa, religiosa, era a elite religiosa, conhecimento da palavra. No entanto, Jesus falou: vocês não me seguem, não me ouvem, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aí, exatamente, o auditório pode estar composto assim. Enquanto uns estavam dando glória às coisas que Jesus falava, o outro estava lá com esse semblante aqui igual de Ezequiel, a mesma coisa aqui. O pessoal com uma cara dura e vão matar esse homem, que esse homem está muito popular, a gente tem que acabar com essa carreira dele. E que mestre é esse que não passou nem pelos nossos seminários e agora está aí ensinando todo mundo? E o povo, olha o povo atrás dele, ninguém vem atrás de nós. Né? É diferença, né? Tem diferença, tem alguma coisa diferente aí. E é exatamente isso que está aqui. Então, esse aspecto negativo é importante, né? Então, mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então a responsabilidade pode realmente estar fora. Ok? Próxima pergunta. O que aconteceria se o justo se desviasse de sua justiça e não fosse avisado pelo profeta e morresse, e se ele fosse avisado e não pecasse? Aí, versículos 20 e 21. Aí já vem um outro cenário. É outro cenário. Tá? O outro cenário está aqui. Semelhantemente, tá? Semelhantemente, tá? Isso aqui tudo são termos, você observa bem que todos esses termos, alguns termos que são utilizados, eles são utilizados na Bíblia em português para você ter uma sequência de fluxo do texto. O fluxo do texto em hebraico é diferente, né, do modo como há essa coesão do texto hebraico é diferente do português. Então, muitas palavras tem que fazer uma adaptação, e o tradutor tem que colocar alguns termos que não estão no texto hebraico. Aqui ele já vai direto, né? O vishuv, né? O vishuv, e tornando tzadik, mitzedeko, e tornando justo da sua justiça. Agora é a conversão contrária. O justo se converte ímpio, né? Então muda o caminho. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, ou injustiça, a palavra aqui, veassá, avel, cadê a... Então aqui o contrário, tzedaká, aqui avel, injustiça, e fizer injustiça. Aí o que vai acontecer? Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade ou injustiça, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Então, ele é justo, a nação de Israel, veja o cenário histórico, o contexto, e de repente faz o que é injusto, faz injustiça, maldade. Então ele se desviou da justiça, entrou pelo caminho da maldade, e eu puser diante dele um tropeço, aí vem esse tropeço que está se referindo ao juízo de Deus, a nação da aliança. Então ela não vai passar sem disciplina. Eles estão no cativeiro por disciplina divina. Ele morrerá, porque
não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória. Ou seja, a injustiça anulando tudo aquilo que foi feito de justiça. Tá? Então esse é um ponto muito, muito importante. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então qual é o ponto aqui? É o justo voltando do seu caminho de justiça, de repente passa a ser um injusto, passa a ser injustiça, passa a praticar maldade. Deus vem, põe um tropeço no caminho dele, para ele ser punido, ele morre, e diz, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que te praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então o profeta não avisou, daí ele tinha que avisar, ele ia ser enviado a uma nação, que tinham pessoas ali que, pela advertência do profeta, iriam mudar de vida, mudar o seu caminho. Outras simplesmente, seria a minoria, obviamente, né? Outras simplesmente continuariam na sua situação de pecaminosidade. Inclusive no cativeiro, pelas coisas que Deus fez através de Ezequiel e através de Daniel, por exemplo, muitos ali no cativeiro reacenderam a esperança de um dia retornar e serem uma bênção no lugar de onde Deus os tirara. A carta que Jeremias envia aos do cativeiro, mostrando, não, vocês estão aí, então continuem a vida, dê suas filhas em casamento, seus filhos em casamento, toquem a vida, porque depois de 70 anos vocês sairão daí. Então ali, muitos que estavam ali já passaram a viver uma vida mais próxima de Deus, embora lá no cativeiro, mais advertidos pela palavra de Deus. Os que ficaram em Jerusalém e que não voltaram atrás, foram punidos severamente por Deus, quando o imperador Nabucodonosor entrou lá, destruiu tudo, destruiu o povo de Deus, destruiu homens, mulheres, crianças, e o templo de Deus, e foi uma tragédia completa, um arraso total. É o tropeço que Deus colocou naqueles que deveriam trilhar o caminho da justiça, que tinham a aliança com Deus e, no entanto, abandonaram a aliança e ficaram no meio do caminho. Abrange da estrada, essa expressão que o irmão Ananias usava, né? Abrange da estrada, é a margem da estrada. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então, avisando tanto ao ímpio quanto ao justo, a responsabilidade do profeta é falar e trazer o que Deus quer, é isso. Quem está dentro continua, quem está fora, entre. Quem entrar é abençoado e viverá. Quem não entrar vai ter o tropeço, como aconteceu com toda a nação de Israel, Judá. Aconteceu isso. Próxima pergunta. Tranquilo até aí? Sétima pergunta. O que Ezequiel sentiu e onde Deus mandou que ele fosse, e o que ele viu ali, e o que entrou nele, como ele ficou onde Deus o mandou entrar? Versículos 22 a 24. Deus mandou Ezequiel ir ao vale, onde a glória do Senhor apareceu a ele, como ele tinha visto antes. O Espírito entrou nele e o colocou em pé. Versículos 22 ao 24. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. Vaterri, alai, al aqui é a preposição sobre, alai, no caso aqui, sobre mim, Sham, ali, Yad Adonai. Então, Yad Adonai, a mão do Senhor. Agora o tetragrama vai estar vocalizado com as vogais de Adonai. Então, a mão do Senhor, ou a mão de Yahvé. E ele me disse, Vayomer Elai, Kum, levanta-te,
sai, levanta-te, sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Então agora ele vê a glória do Senhor ali no vale, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então ele é levantado, quando ele vê a glória, ele cai de novo ali, prostrado diante daquela imagem, daquela visão estupenda que nós vimos. Então agora ali a glória do Senhor estava lá, e ele, ali assustado com aqueles 4 animais, o trono em cima, as rodas cheias de olhos, e ele está ali embaixo vendo novamente a glória do Senhor. Então é um momento interessante. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Então aqui é o que acontece. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra e encerra-te dentro da tua casa. Essa é a experiência que o profeta tem. E a última pergunta: por que o Senhor disse para Ezequiel não ficar no meio do povo? O que eles lhe fariam? E o que Deus faria à sua língua? E quando ele poderia falar? Aí Deus instruiu Ezequiel a não ficar no meio do povo, porque eles o amarrariam com cordas. Deus faria a língua de Ezequiel grudar no céu da boca, tornando-o mudo e incapaz de os repreender. Mas quando Deus falasse, ele abriria a boca de Ezequiel para que ele proclamasse as palavras do Senhor. Inteligente, né? Igual com José. Igual com José. Ficou mudo. Então aqui está o texto, 25 ao 27. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, não sairás, pois ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Então, não tem como falar, a língua está presa ali. Que situação, hein? E não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quer ouça e quer deixem de ouvir, quer ouça, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Então aí Deus está dando a ele essa convicção de que ele vai estar no meio deles. Não, Deus não deixa falar, ele fica mudo. Só quando Deus der o toque novamente a ele, vai poder falar. Vai poder falar, e aí então o povo vai ouvir a palavra. E aí vem a sequência, a predição do cerco de Jerusalém, que é a nossa próxima lição. Esse capítulo 4, ele nunca mais sai da minha mente. Por quê? Porque na Universidade Federal, no segundo período de português e hebraico, o professor falou para analisar o texto bíblico, alguma coisa, e apresentar um trabalho. Eu apresentei um trabalho de Ezequiel 4. E tem um ponto aqui que é importante sobre a questão do Ezequiel comer a comida, deu ali a receita para ele comer e mandou fazer com esterco humano. Aí ele: não, com esterco humano não. Então mandou fazer com esterco de vaca, de boi. Aí eu escrevi, analisando, mostrando que o excremento seria utilizado como combustível.
Aí escrevi, analisei o texto hebraico todo, fiz interlinear, 17 páginas. Aí a professora olhou assim, ela é judia, né? Hebraica. Mas por que você escreveu tanto? Você queimou muita vela para pouco defunto. Está tão claro aqui no texto hebraico que o excremento do boi era usado como combustível. Para que você escreveu tanto? Eu nunca mais esqueci dessa expressão. Você queimou muita vela para pouco defunto. Ou seja, está tão simples, né? Ela é judia, vê o texto assim, já entende claramente, né? Mas eu tinha que explicar. E aí expliquei, analisei, análise morfológica, análise sintática. E aí, então, 17 páginas. Meu Deus, 17 páginas. Você queimou muita vela para pouco defunto. Então, na semana que vem nós estaremos estudando e fica para nós aí estas grandes lições, né? Essas grandes lições que são para nós importantes, para nós podermos, no nosso dia a dia também, nós temos a condição de lidar, né, com as situações que nós temos que lidar, empregar a palavra de Deus e não termos receio, não termos medo, porque o Senhor é conosco. E é uma coisa interessante que está no Interpreter's Bible, né? A abertura da boca de Ezequiel por Deus simboliza o controle divino sobre a mensagem profética. Isso serve como um lembrete de que a palavra de Deus é poderosa e eficaz, mas que há uma escolha a ser feita: ouvir e obedecer, ou ignorar e enfrentar as consequências. Então, que o Senhor nos abençoe e vamos ao nosso almoço. Só consertando, eu falei José, não é José, não é Zacarias. Sim, não no Novo Testamento. Foi bom, fica registrado no finalzinho aí. Zacarias. יחזקאל, פרק ג'. ויאמר אלי, בן אדם, את אשר תמצא אכול את המגילה הזאת, ולך דבר אל בית ישראל. ואפתח את פי, ויאכילני את המגילה הזאת. ויאמר אלי, בן אדם, בטנך תאכל, ומאיך תמלא את המגילה הזאת, אשר אני נותן אליך. ואוכלה, ותהי בפי כדבש למתוק. ויאמר אלי, בן אדם, לך, בוא אל בית ישראל, ודיברת בדברי עליהם. כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח, אל בית ישראל. לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון, אשר לא תשמע דבריהם. אם לא עליהם שלחתיך, המה ישמעו אליך. ובית ישראל לא יובו לשמוע אליך, כי אינם אוהבים לשמוע אלי. כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה. הנה נתתי את פניך חזקים לעומת פניהם, ואת מצחך חזק לעומת מצחם. כשמיר חזק מצור נתתי מצחך. לא תירא אותם ולא תחת מפניהם, כי בית מרי המה. ויאמר אלי, בן אדם, את כל דברי אשר אדבר אליך, כך בלבבך ובאוזניך שמע. ולך, בוא אל הגולה אל בני עמך, ודיברת עליהם ואמרת עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, אם ישמעו ואם יחדלו. ותישאני רוח, ואשמע אחרי קול רעש גדול. ברוך כבוד אדוני ממקומו. וכל כנפי החיות משיקות אישה אל אחותה, וכל האופנים לעומתם, וכל רעש גדול. ורוח נשאתני ותיקחני, ואלך מר בחמת רוחי, ויד אדוני עלי חזקה. ואבוא אל הגולה תל אביב, היושבים אל נהר כבר, ואשב. המה יושבים שם, ואשב שם 7 ימים משמים בתוכם. ויהי מקצה 7 ימים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר, והזהרת אותם ממני. באומרי לרשע, מות תמות,
ולא הזהרתו, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיותו, הוא רשע בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש. ואתה, כי הזהרת רשע, ולא שב מרשעו ומדרכו הרשעה, הוא בעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. ובשוב צדיק מצדקו, ועשה עוול, ונתתי מכשול לפניו, הוא ימות. כי לא הזהרתו, בחטאתו ימות. ולא תזכרנה צדקותיו אשר עשה, ודמו מידך אבקש. ואתה, כי הזהרתו צדיק, לבלתי חטא צדיק, חיו יחיה כי נזהר, ואתה את נפשך הצלת. ותהי עלי שם יד אדוני, ויאמר אלי, קום, צא אל הבקעה, ושם אדבר אותך. ואקום ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד אדוני עומד, ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר, ואפול על פניי. ותבוא בי רוח, ותעמידני על רגלי, וידבר אותי, ויאמר אלי, בוא היסגר בתוך ביתך, ואתה בן אדם, הנה נתנו עליך אבותים, ואסרוך בהם, ולא תצא בתוכם. ולשונך אדביק אל חיכך, ונעלמת. ולא תהיה להם לאיש מוכיח, כי בית מרי המה. ובדברי אותך, אפתח את פיך, ואמרת עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, השומע ישמע, והחדל יחדל, כי בית מרי המה.